Olá, tudo bem? Estamos aqui nesta feita para transmitir uma pré-aula, vídeo que serve como instrução para professores e líderes de escola bíblica dominical ou aqueles que têm em seu coração o desejo de aprender um pouco mais referente ao livro de Jó. Esta é a lição de número 1, que é intitulada O Livro de Jó. Lição essa que vamos estudar no dia 4 de outubro de 2020. Talvez assim como eu, você percebeu que na sua lição de número 1 está com a data de 5 de julho de 2020. Entendemos que devido à crise, à pandemia e todo esse cenário caótico que estamos vivenciando neste tempo, neste ano de 2020, a CPAD teve alguns problemas e essa aula de Jó, esse trimestre sobre Jó, é para ter sido no terceiro trimestre. Porém, eles acabaram mudando e o que nós estamos estudando no terceiro trimestre, que já está acabando, são os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual, como exemplos para os nossos. O objetivo e o intuito deste vídeo é lhe ajudar na preparação da sua aula. Bom, é só um dos anexos que vai auxiliar na preparação da sua aula. Eu me chamo Paulo Machado, sou professor de escola bíblica dominical na Assembleia de Deus no Ministério do Belém, em São Paulo, em Parque São Lucas, setor 17. Fique conosco. Você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Esta é uma playlist nova. Temos outras playlists também sobre ensino da Palavra de Deus, ensino do Novo Testamento, pregações, breves ministrações, tudo para a glória de Deus e para a edificação de vidas. O livro de Jó é uma resposta às grandes perguntas da vida, tais quais: por que o justo sofre? Todos que sofrem é consequência de algum pecado ou de algum equívoco? Só os maus sofrem? Assim pensavam os amigos de Jó. Os amigos de Jó, só os maus sofriam. Se Jó estava sofrendo, ele havia errado ou cometido algum tipo de pecado e de equívoco. Falar de Jó é entrar em terra sagrada. Ele é uma referência citada no profeta Ezequiel e também no Novo Testamento por Tiago. Embora esse patriarca tenha vivido em um tempo e um contexto muito distante dos nossos dias, as lições são atuais e oportunas. Portanto, esse será um trimestre de muita valia e de muita edificação para a igreja em um tempo de tanto sofrimento que estamos passando em 2020. O estudo desse livro é uma fonte de consolo para as aflições da vida. É bálsamo para a alma cansada e para a alma ferida. Nenhum outro livro da Bíblia também fala de maneira tão eloquente sobre a soberania de Deus. O livro de Jó é uma grande expressão do Deus soberano que rege todas as coisas e que tem em suas mãos o controle de tudo. No livro de Jó, nós vamos aprender sobre um Deus que é soberano sobre todas as coisas. A primeira dica que eu quero dar para você é ler o livro de Jó. Eu li o livro de Jó em um dia, em algumas horas, em um dia que eu estava de folga. Mas quando eu devo ler o livro de Jó? Quanto antes. Leia agora, leia mais do que uma vez, se preciso for, para você entendê-lo de maneira mais clara sobre a sua vida. Você precisa fazer, como professor, a sua lição de casa, e Deus cooperará com você. Se você puder, assista ao meu primeiro vídeo dessa playlist, onde eu indico o material de apoio, livros que vão auxiliá-lo na preparação de suas aulas. E se você não tem condições de comprar os livros, como que você faz? Simples, irmãos. Hoje, você só não dá uma boa aula se você não quiser ou faltar empenho da sua parte. Se você se empenhar, Deus vai te qualificar e te capacitar. Se você investir esforço
em oração e também na preparação da sua aula, você vai transmitir uma boa aula. Eu indico também aqui o canal do pastor Fábio Segantin, que sempre transmite pré-aulas com 8, 10 dias de antecedência. Indico o canal EBD do pastor Aguinaldo Betti, que também transmite a pré-aula das lições da CPAD. Indico o professor Caramuru, pastor da Assembleia de Deus no Belenzinho, do Portal EBD, que também é um canal de muita edificação, a qual você pode preparar as suas aulas. Enfim, tem o pessoal da EBD Inteligente, do Tiago Rosas. Existem diversos canais que podem lhe auxiliar e lhe ajudar, como o EBD em Foco. Enfim, eu não sou concorrente de nenhum desses canais, até porque estou iniciando agora. Mas, mesmo se um dia eu atingir uma grande popularidade em questão de ensino, eu vejo essas pessoas como auxiliadores. Eu venho para fortalecer, eu venho para somar e para ajudar nessa empreitada de preparação de professores para a escola bíblica dominical. Você só dá uma aula ruim se você quiser. Na primeira parte, nós devemos abordar que a partir das evidências internas do livro de Jó, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Então, essa primeira parte, a gente vai falar sobre a autoria, data, contexto, em que época que foi escrito, por que foi escrito. Então, não há um consenso comum entre os eruditos e estudiosos da Bíblia sobre quem escreveu. Será que foi apenas uma pessoa ou foram várias? Questões que são levantadas, são hipóteses, mas há muitos debates. Porém, eu acredito que tenha sido o próprio Jó. Alguns defendem que foi Moisés ou algum outro nome pós o exílio da Babilônia. Há semelhanças com Gênesis. Então, o livro de Jó, por suas evidências no livro, do texto, arremetem Jó ao período patriarcal, mesmo contexto cultural que os patriarcas viveram. Por exemplo, o capítulo 28 demonstra a familiaridade com o ambiente que Moisés vivia. As referências aos caldeus no capítulo 1, por exemplo, como nômades, colocam esse livro no segundo milênio antes de Cristo, no contexto dos patriarcas. Alguns pensam que a história de Jó é uma história folclórica ou um conto, mas você precisa enfatizar para os seus alunos que o que está em ênfase aqui não é sobre a inspiração. Nós não temos dúvidas algumas sobre a inspiração bíblica do livro de Jó. Isso não é uma questão já resolvida. É inspirado por Deus, faz parte do cânon sagrado. Nós vemos que Jó existiu. Por quê? Porque ele é uma pessoa que é citada por Ezequiel no capítulo 14, no versículo 14. E também nós encontramos uma referência à cidade de Uz, ao sul de Edom. Jó é um personagem real e anterior à lei, pois ele figura como sacerdote do seu próprio lar. Ele mesmo oferece sacrifício pelos seus filhos. Então isso deixa claro que o sacerdócio ainda não era um monopólio da tribo de Levi. Não existia essa especificação. Jó não era da tribo de Levi, nós não temos essa referência, porém, ele oferecia sacrifícios. Então, sendo Jó o sacerdote do seu próprio lar, ele é arremetido a um período anterior até ao próprio Moisés. Então, deixe claro para os seus alunos a inspiração bíblica do livro de Jó, porque o liberalismo teológico e diversos outros ícones da teologia acabam tentando colocar Jó como um personagem folclórico. Mas Jó é um livro bíblico inspirado e Jó é um personagem real citado em outras passagens bíblicas. Então, o que está em xeque não é a inspiração do livro. O livro é inspirado, isso está resolvido. Na parte 2, nós devemos especificar para os nossos alunos o gênero literário. E entender o gênero
ajuda na compreensão do livro e também a sua estrutura, que é uma estrutura de prosa e poesia. O livro de Jó está entre os livros poéticos. O escritor usa várias metáforas para dar mais vivacidade e expressividade ao texto. O objetivo é dar ao texto cores, vida, luz, graça. Por quê? Porque Jó está em um contexto de muita dor e de muita aflição. Então, através de metáforas, ele traz luz, ele traz cor ao texto. Então, ele tem essa estrutura de prosa e poesia. Isso não o torna menos importante ou menos inspirado que outros livros. Ele tem uma organização de prosa nos primeiros capítulos, longa poesia no meio e mais uma prosa no final. O texto é rico em metáforas, especificamente porque Jó está tentando trazer luz para os dias cinzentos que ele viveu. Assim é todo aquele cristão. Nós estamos vivendo neste período em 2020 um tempo cinzento, dificultoso, dramático e de muita dor. E somos nós os instrumentos que Deus vai usar como graça para esta nação, a fim de que nós possamos transmitir cores e vida onde quer que Deus plantar. Na parte final, no último tópico, parte 3, nós precisamos identificar a mensagem e o propósito do livro de Jó e deixar isso bem claro para os nossos alunos. Por que o justo sofre? Vamos responder essas questões. Existem pessoas justas? Sim, claro que existem. Aqueles que estão debaixo da justiça de Cristo, justificação de Cristo. Isso não significa que os justos não erram ou não falhem. Por que as crianças sofrem? Por que a fome? Por que existem pestes? Por que fomos acometidos por uma pandemia? Todos querem respostas para esses e outros grandes dilemas da vida. No contexto dos amigos de Jó, só sofria quem era mau. Porém, a Bíblia nos ensina que o sol nasce para os justos e para os injustos. Que as tempestades da vida atingem pessoas de bom caráter, de bom coração, de família, também atingem pessoas ruins. E todos têm os seus momentos de dificuldade, porém, nós precisamos deixar claro para os nossos alunos, Deus não deixa de ser soberano e Deus não entra em crise quando nós em crise estamos. Satanás, no livro de Jó, ele acreditava que ninguém podia amar mais a Deus do que as riquezas. Ele acreditava que Jó só se submetia a Deus, amava a Deus, era reto e temente, e quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Eu posso dar um testemunho de você ter me ludibriado, eu posso ter uma impressão equivocada de você. Quem dá o diagnóstico é o próprio Deus, aquele que não erra, aquele que nos conhece por dentro e por fora. Satanás pensa que Jó só amava a Deus porque Deus o cercava de bens e tudo dava certo na vida dele. Satanás também pensou que ninguém podia amar mais a Deus do que a sua própria família. Satanás também imaginava que ninguém amava mais a Deus do que a si mesmo. Porém, diante de toda dificuldade que Jó passou, ele demonstrou que o seu amor por Deus e o seu relacionamento com Deus era acima do seu relacionamento com os bens, com a família ou consigo mesmo. O relacionamento de Jó com Deus não sofreu nenhum arranhão na crise e na dificuldade. Ele perdeu tudo, mas o seu relacionamento com Deus continuou intacto. A vida de Jó é uma eloquente mensagem da possibilidade de se amar a Deus, não por aquilo que ele nos proporciona, mas por quem ele é, por entendermos quem ele é. Queremos a Deus e não as suas mãos. Nossa adoração a Deus deve ser desinteressada, pois a maior bênção de Deus em nossa vida foi a salvação em Cristo Jesus. No final das contas, como escreveu o pastor José Gonçalves, o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Esse conhecimento encerra todas as lacunas do nosso coração humano falível, que não podem ser supridas nem por pessoas, amores ou bens, só por Deus.
Deus em Cristo te abençoe. Que você se esforce na preparação de sua aula. Você é um privilegiado e você tem muita honra de poder ensinar a palavra de Deus para pessoas. Que Deus te use como um grande instrumento para a edificação da sua congregação. Seja a sua aula para 1.000 pessoas, para 2.000, seja para 2 pessoas ou 3. Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Prospere o seu ministério. Não deixe de se inscrever em meu canal e acompanhar semanalmente as postagens das nossas pré-aulas. Deus em Cristo te abençoe.